Carlos Oliveira está apresentando Momento EBD, no qual estamos comentando as lições bíblicas editadas pela CPAD. Nós estamos no quarto trimestre de 2025, cujo tema é Corpo, Alma e Espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Nós estamos na lição de número 6, que tem por título A Consciência ou Tribunal Interior. E o texto áureo: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos, capítulo 24, versículo 16. E a verdade prática: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. E a leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 2, versículo 12 até o versículo 16. Nós não vamos estar lendo para poder ganhar tempo. Vamos para a introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas. As escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado, a consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. A consciência é uma das expressões mais notáveis da imagem de Deus no ser humano. Ela não é apenas uma função psicológica, mas uma faculdade espiritual que reflete a justiça divina. Ao dizer que acusa, defende e julga, a consciência atua como um tribunal inferior, onde cada pensamento, palavra e ação são avaliados à luz da verdade. E esse tribunal não opera isoladamente. Ele é influenciado por três grandes fontes normativas: a lei moral natural inscrita no coração humano, conforme está em Romanos 2,15, e a Escritura Sagrada também, que ilumina e corrige a consciência, conforme tem em Salmo 119 e 105, e as instituições formadoras, como a família, a igreja e o Estado, que molda valores e comportamento. A consciência, portanto, é dinâmica, pode ser educada, deformada ou restaurada. A sua função é de escrutinar e emitir juízo. Mostra que ela não apenas observa, mas também reage, seja com paz, seja com culpa. A palavra-chave: consciência. Vamos para o primeiro tópico: antes e depois da queda. E o primeiro subtópico: a primeira manifestação. Do grego sineidesis, saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito. Não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, e o capítulo 3, versículo 6 e versículo 10, trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica: a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, como um anúncio da penalidade: no dia em que dela comerem, certamente morrerás. E o homem transgrediu e experimentou um funcionamento acusativo da consciência: culpa, vergonha e medo. A consciência é uma faculdade espiritual dada por Deus, que nos permite discernir entre o certo e o errado. Ela funciona como um tribunal interior, julgando as nossas atitudes com base em princípios morais e espirituais. O texto de Atos, capítulo 24, versículo 16, diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa,
tanto para com Deus como para com os homens. E a Bíblia também ensina que a consciência pode ser pura e boa, conforme está em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 e versículo 19. Pode ser fraca ou contaminada, 1 Coríntios 8, 10 a 13. E cauterizada, insensível ao pecado, 1 Timóteo 4, 2. Antes da queda, a consciência humana era pura, alinhada com Deus. Após a queda, tornou-se corrompida e acusadora. E a primeira manifestação da consciência ocorre logo após o pecado de Adão e Eva, quando eles percebem que estão nus e sentem vergonha. O ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus, com uma consciência pura, santa e sensível à vontade divina. Adão e Eva viviam em comunhão com Deus e sem culpa ou vergonha. A consciência não os acusava, pois não havia transgressão. A obediência era natural e a consciência funcionava como uma bússola moral perfeitamente calibrada. Depois da queda, a consciência ferida e acusadora. Então, ao desobedecer a Deus, comendo do fruto proibido. Então, Adão e Eva experimentam a primeira manifestação da consciência e percebem que estão nus e sentem vergonha. Esconde-se de Deus, revelando que a consciência agora os acusa e os separa da comunhão com o Criador. A consciência passa a ser marcada por culpa e medo, autodefesa e justificativa. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente, distanciamento espiritual. E a esperança da restauração, a consciência pode ser purificada pelo sangue de Cristo, que morreu na cruz do Calvário, conforme está em Hebreus 9,14. A restauração, a comunhão com Deus, então, no caso aqui, o Espírito Santo atua para sensibilizar e renovar a consciência, guiando o crente à verdade e ao arrependimento. Então, para isso precisa ser regenerado e para que venha ter a sua restauração com Deus, a comunhão com Deus sendo restaurada e sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. E com isso venha o arrependimento. Vamos para o segundo subtópico, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei de natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Experimentou uma prática consciência, sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada? Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Pura verdade. Aqui nós vemos aqui o direito natural, então no caso aqui é descrito como um conjunto de princípios morais universais que Deus implantou na consciência humana. E desde a criação. Então ele é anterior às leis escritas e não depende depende de cultura, tempo ou lugar. É válido para todos os seres humanos. É por meio do direito natural que o ser humano discernia o certo e errado, antes mesmo da revelação escrita da lei, como a Torá e os 10 mandamentos. E o Romanos capítulo 2, conforme está na nossa leitura bíblica em casa, capítulo 2, versículo 14 até o versículo 15, diz: porque quando o gentio que não tem lei faz naturalmente as coisas que são da lei, mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando também a consciência. Isso mostra que mesmo os povos que não recebem a lei de Moisés tinham um senso moral interno, fruto do direito natural. O direito natural é uma testemunha da imagem de Deus no homem, mesmo após a queda. Quando o ser humano peca, esse tribunal inferior o acusa, pois o direito natural permanece ativo. A queda não apagou o direito natural, mas corrompeu a consciência
tornando instável e sujeito a cauterização, conforme tem em 1 Timóteo 4:2. Então aqui o crente é chamado a restaurar sua consciência pela palavra e pelo Espírito Santo, alinhando-se novamente os direitos, o direito natural e a revelação divina. A ética cristã não se baseia apenas em mandamento, mas também na lei moral escrita no coração que ilumina e que é iluminada pela graça de Deus. Terceiro subtópico, escrita no coração. Em Romanos 2, 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica dada a Israel e a lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive os gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no coração, no seu coração. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, e quer acusando os quer defendendo-os. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita em pedra dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, conforme está em Êxodo 20, 13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito da família, por exemplo, tem Êxodo 22 e Deuteronômio 24, e estabelecimento das leis cerimoniais, Levítico 1 ao capítulo 1 até o capítulo 7, antes da codificação do direito natural pela lei mosaica. Outra sociedade antiga tinha seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur, Namu, no ano 2070 a.C., e Lipit, Star, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 e a 1750 a.C., o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Aqui vem a escrita no coração. Isso que significa a presença da lei de Deus na consciência humana. Mesmo antes da revelação escrita, essa escrita é espiritual e moral, implantada por Deus desde a criação. É o que permite ao ser humano discernir o certo e errado, mesmo sem conhecer a Bíblia ou a lei de Moisés. Em Romanos capítulo 12, 15, diz que mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando-lhe também a consciência. Esse texto mostra que os gentios e não judeus, sem acesso à lei escrita, ainda sabia o que era certo, porque a lei estava em seus corações, conforme está lá em Jeremias 31, 33 e Hebreus 10, 16. Também fala da promessa de Deus. Porém, as minhas leis no seu coração escreverei na sua mente. Portanto, a consciência é um instrumento que lê essa lei escrita no coração. Quando o ser humano age contra essa lei, a consciência acusa. Quando age conforme ela, a consciência aprova. Na aplicação cristã, a regeneração em Cristo renova essa escrita, tornando a consciência sensível à vontade de Deus. O crente deve cultivar essa sensibilidade por meio da leitura da palavra, da oração e da obediência ao Espírito Santo. Chegamos ao segundo tópico, o funcionamento da consciência. E o primeiro subtópico, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce uma função judicante. Gênesis capítulo 3, versículo 7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estava nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conhecia somente o bem e vivia em plena alegria e paz. Ao pecar, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Às vezes essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar ao povo. A consciência pesada
produz males e ao espírito, à alma e ao corpo. A consciência funciona como um tribunal interior, conforme já foi falado, onde o ser humano é simultaneamente réu, advogado e juiz. Então aqui está essas três formas. Então, simultaneamente é réu, advogado e juiz. Então, ela avalia nossas ações com base na lei moral, escrita no coração, que quer dizer direito natural. E na revelação divina, no caso, quando um indivíduo transgride o princípio moral, a consciência o acusa. Essa acusação pode gerar culpa, vergonha e medo. Exemplo bíblico, vamos estar aí, Adão e Eva se esconderam após pecar, acusado pela própria consciência. Quando o indivíduo age corretamente, a consciência o defende. Ela traz paz interior, segurança espiritual, confiança diante de Deus, e eduz homens. Paulo afirma: procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24:16. A consciência julga nossas ações e com base no conhecimento que temos da verdade. Esse julgamento pode ser justo quando é alinhado à palavra de Deus, e injusto quando a consciência está cauterizada ou mal formada. Romanos 2,15 mostra que a consciência pode tanto acusar quanto defender, revelando o julgamento interno. Na prática, o cristão deve educar sua consciência pela palavra, pelo Espírito Santo, e, no caso, uma consciência saudável. Ele vai obter disciplina e comportamento e promover o arrependimento que fortalece a santidade. Vamos para o segundo subtópico: vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos também significa a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvir a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu a uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesse? Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar o seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. E a confissão e o afastamento do pecado são o remédio para a alma. Então aqui, no caso aqui, o que são vãs justificativas? São argumentos frágeis, enganosos, usados para tentar aliviar a culpa ou esconder o erro. A pessoa tenta racionalizar o pecado, dizendo que foi por necessidade, influência externa, ou que não foi tão grave. Exemplo bíblico, a gente vê Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente, conforme já foi lido. Nenhum assumiu a responsabilidade. A consciência, quando saudável, não se deixa enganar por justificativas vazias, mas quando cauterizada ou mal formada, pode aceitar essa desculpa e calar a acusação. Isso leva à insensibilidade espiritual e à persistência no erro. Em Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa ou deixa alcançará misericórdia. E também em Romanos, capítulo 2, versículo 1, portanto, é indesculpável o homem quando julga os outros e faz o mesmo. Na prática cristã, o crente deve evitar justificativa e praticar a confissão sincera. A restauração da consciência exige arrependimento verdadeiro e reconhecimento da culpa, buscando sempre pela graça de Deus. Terceiro subtópico: o debate no tribunal.
A consciência é como um tribunal que julga a conduta provando-a ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, passado e futuro. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos, que questiona e aprofunda a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal, com o objetivo de alcançar um veredito favorável. O testemunho de uma consciência limpa, no caso aqui, alcançar um veredito favorável, no caso, o testemunho de uma consciência limpa. Então, aqui em caso assim, mesmo que as acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Então, há descanso para a alma. O que é um debate no tribunal? Aqui nós vemos aqui a consciência atua como um fórum interior. Nós já vemos aqui, né, como funciona, né, um fórum onde pensamento, intenções, ações são avaliados. E nesse tribunal, no caso aqui, a consciência acusa ou defende. A vontade humana tenta justificar ou esconder. O Espírito Santo convence-o do pecado, da justiça e do juízo, conforme está em João 16, versículo 8. É um conflito moral e espiritual que ocorre no íntimo de cada pessoa. Romanos capítulo 7, versículo 22 e o versículo 23, Paulo descreve esse conflito, porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que me prende debaixo da lei do pecado. Em Romanos 2,15, sempre já foi lido, mas vale relembrar, a consciência testifica, ou seja, atua como testemunha e juíza. Então, esse debate revela luta entre a carne e o espírito, e entre o velho homem e o novo homem. Então, aqui o debate no tribunal da consciência pode levar dois caminhos: arrependimento e restauração, quando a pessoa ouve a voz de Deus; endurecimento e cauterização, quando ignora ou silencia a consciência. O crente precisa alimentar a nova natureza com a palavra e oração para vencer esse conflito. Na prática cristã, o Espírito Santo atua como advogado e conselheiro, guiando o crente à verdade, conforme está em João 14, 26. O cristão deve ouvir a voz da consciência e, iluminada pela palavra, confessar os pecados e, sem resistir ao convencimento, buscar viver com uma consciência limpa diante de Deus e também dos homens. Vamos para o terceiro tópico: consciência é falível. Primeiro subtópico: defeitos da consciência. A Bíblia menciona a consciência defeituosa, cauterizada, insensível ao pecado, fraca, legalista e contaminada ou corrompida. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a imperceptibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que age a seita, manipulando e aprisionando almas incautas, como fazia os falsos mestres do primeiro século. A consciência, embora seja uma dádiva divina, ela não é infalível. Ela pode ser deformada por diversos fatores, como o pecado contínuo leva à insensibilidade moral, a falta de conhecimento bíblico impede o discernimento correto entre o certo e o errado. A influência cultural, a influência cultural e ideológica pode substituir os valores divinos por padrões humanos.
E tipo de consciência defeituosa na Bíblia, por exemplo, consciência fraca, conforme já foi falado, caracteriza por falta de maturidade espiritual. Exemplo, cristão que se escandalizava com alimentos sacrificados a ídolos, conforme tem em 1 Coríntios 8, versículo 7 ao versículo 12. E também consciência contaminada, está misturada com valores mundanos ou pecaminosos, Tito 1,15. Até a mente e a consciência deles estão contaminadas. Então aqui nós vemos que também a consciência cauterizada é mais grave, é insensível ao pecado, como se estivesse queimada. 1 Timóteo 4,2. Pela hipocrisia de homem que fala mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Para evitar esses defeitos é preciso alimentar da palavra de Deus, buscando a direção do Espírito Santo, confessar pecados e manter comunhão com Deus e evitar a racionalização e justificativas para o erro. E na prática o cristão deve sempre zelar por uma consciência limpa e sensível, pois ela é essencial para uma vida santa. Uma consciência deformada pode levar à apostasia, mas uma consciência restaurada conduz à santificação. Segundo o subtópico, Deus, o Supremo Juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior, expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos seja oculto. Às vezes nos consideramos o correto e precisamos ser confrontados para reconhecer o nosso pecado. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Pecado do espírito como a soberba e orgulho são os que mais se escondem. Embora a consciência seja um tribunal interior, Deus é o juiz supremo, que conhece todas as coisas, inclusive os segredos do coração humano. A consciência pode acusar ou defender, mas Deus é quem dá o veredito final. Ele julga com justiça perfeita, conhecimento absoluto, santidade inquestionável, conforme 1 Samuel 16, 7, que diz: o Senhor não vê como homem, o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então em Romanos 2,16, lembrando aqui, que no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho, em Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante deles, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daqueles quem temos de tratar. Isso mostra que nem mesmo a consciência humana pode esconder o pecado de Deus. O crente deve viver com temor e reverência, sabendo que Deus julga não apenas as ações, mas também as intenções. A consciência pode ser enganada ou cauterizada, mas Deus nunca é iludido. Por isso, é essencial confessar pecado com sinceridade, buscar a verdade na palavra e submeter ao Espírito Santo. Na prática, o crente sempre deve ter em mente que Deus, como juiz supremo, também é misericordioso, justo. Ele oferece perdão, arrependimento e graça para restaurar a consciência, justiça para corrigir o erro. O tribunal de Deus é o único que pode absolver eternamente. Chegamos na conclusão. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio de contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática.
Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que é arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Chegando aqui na conclusão, estudamos aqui, fala da consciência, e aqui só acrescentando que a consciência é uma dádiva divina, que atua como um tribunal interior, julgando nossas ações, intenções, pensamentos. Ela foi criada por Deus para nos orientar moral e espiritualmente, mas foi afetada pelo pecado. Mesmo assim, continua sendo um instrumento poderoso para nos conduzir ao arrependimento e à santidade. Chegamos no final, foi muito valioso esse estudo, e que Deus abençoe rica abundantemente aquele que nos assiste e pretendendo voltar na próxima lição, a lição 7, no qual estaremos já faltam poucas lições para terminar esse ano, esse quatrimestre, e assim vamos estudando a palavra de Deus. Deus abençoa, fica todos na paz de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amém.